A pergunta da Maria Lídia, da Gazeta, que está aqui. A Maria Lídia pergunta o seguinte: disse o ministro que fantasmas têm que ser exorcizados, porque a regulação da comunicação é inexorável. Mas aqui nos referimos, quando falamos em regulação, a conteúdo, forma ou ambos? Essa que é a confusão que está se fazendo, e eu acho que se faz propositadamente. Regulação, regulamentação de posse, de como é que devem se comportar do ponto de vista industrial os meios, é uma coisa que existe no mundo todo. A Europa faz, os Estados Unidos faz, todo mundo faz. No Brasil, isso é sempre que se toca na hipótese, qual é o discurso contra? Já vem a discurso evidente que pode estar embutido nisso uma tentativa de você fazer censura, controlar, mas o que não... Quando você se nega a discutir a mera regulamentação do setor, por exemplo, trabalhei anos na Carta Capital. Como é que uma revista como a Carta Capital pode sobreviver do ponto de vista comercial, se do outro lado você tem uma revista que anuncia de graça no intervalo do Jornal Nacional, o personagem da novela das 8 lê? Eu até dizia, por que vocês não entram no CAD? Você não pode Colinos com Colgate, como é que pode isso? Esse assunto não existe, não é discutido. E se você transportar isso para cada estado, para cada município, é pior ainda, mas é muito pior. É isso, quer dizer, isso tem que ser regulamentado. E o que ele disse, isso é diferente de você discutir até onde você vai ter conselho ou não vai ter conselho, é uma outra questão. Quanto a essa questão, o que eu estranho é o silêncio de nós, jornalistas, de nossas entidades, quanto à existência cotidiana de censura patronal nas redações ao longo das nossas décadas como jornalistas. Aliás, eu gostaria que tivesse aqui um ou outro salvo. Qualquer um que você for perguntar, todo mundo sabe. Pega a campanha eleitoral recém-finda, relate 2 ou 3 episódios ocorridos em cada um. Isso. Então, são duas coisas diferentes. Só lembrando que o ministro, você sabe, ele falava que o governo não tinha qualquer relação quando se falava em controle de conteúdo. Eu acho o seguinte, nós temos um problema sério de regulação no Brasil. Nós temos uma herança aí que eu acho que a sociedade precisa discutir. Por exemplo, não é um dos pontos polêmicos. Por que os políticos precisam ter meios de comunicação da forma que tem, que é quase que uma rede política de meios de comunicação no interior, em todos os estados brasileiros. A sociedade quer isso. Até agora ela quis isso porque ela deixou, ela não pressionou para mudar. E os meios de comunicação, tanto os meios tradicionais quanto os novos meios, entraram de forma muito, muito tímida nesse assunto, por exemplo, né? A questão da distribuição dos sinais de TV a cabo é outra questão importantíssima que a sociedade tem que pensar. A questão da propriedade cruzada dos meios de comunicação. O Brasil precisa ter essa discussão ou não precisa ter essa discussão? A questão da neutralidade da rede é uma discussão que não foi posta aqui ainda, está lá nos Estados Unidos muito forte, né? Toda a questão, por exemplo, a questão que está colocada, o Terra, por exemplo, é uma empresa estrangeira e produz, com terceiros, o terceiro é o Bob, jornalismo no Brasil. Isso é vetado pela lei brasileira, mas a lei não previa a internet. Portanto, é uma questão complexa, tem que ser discutida. Só um detalhe, e essa questão está sendo colocada agora, por exemplo, por um grupo que no início dos anos 2000 tinha como sócio majoritário o senhor Fox, o senhor Robert Fox Murdoch. Entende? Só para perceber, quer dizer, o que no início da década, mesmo sendo flagrantemente a mesma situação, era permitido para um grupo de comunicação, hoje passa a ser combatido. Claro que isso vai ter que ser regulamentado. O fato é o seguinte, e dá para passar a tarde aqui listando questões que precisam ser pensadas, amadurecidas ou então reforçadas pela sociedade brasileira através das suas instâncias regulatórias. Então você tem Agora, é evidente que você tem também um desejo, e eu acho que esse desejo está dentro de um projeto de governo, e não é só o projeto de governo do PT que tem esse desejo, mas é um desejo do controle da mídia também. Tem esse desejo. E o que eu quero é separar as questões, né? Separar os desejos e dizer, olha, a sociedade, nós que trabalhamos com comunicação, temos uma responsabilidade enorme
colocada cada vez de forma mais premente por conta da revolução na comunicação que estamos enfrentando. A atmosfera mudou, o cenário mudou, o ambiente mudou, e tem uma questão que revolucionou isso tudo, ou seja, qualquer um hoje pode ter o poder de mídia. Isso é assustador para determinados governos. Assustador. Então, essa ânsia de controle. Então, vamos discutir isso a fundo mesmo. O que eu quero é trazer uma palavra aqui que é o seguinte: a questão da liberdade de expressão me é caríssima. Né? E acho que o país tem reagido muito bem em relação a isso até agora. Muito bem. O exemplo do Estadão resistindo aí há mais de um ano contra a questão da censura é fantástico. Está todo dia ali. Quer dizer, isso não vai se apagar facilmente. Como não se apagou quando ele publicou as receitas de bolo no Jornal da Tarde e os Lusíadas no estado de São Paulo, quando era censurado pela ditadura. Quer dizer, nós temos uma sociedade muito madura, as empresas de comunicação são eu acho que não nos fazem passar vergonha em relação aos grandes países desenvolvidos. Nós temos e essa imprensa tem o direito de ter a opinião que tiver, como tem em qualquer outro lugar do mundo. Acho que é uma discussão também muito bobinha sobre a questão da objetividade jornalística, que é um conceito que já está totalmente desconstruído do ponto de vista da própria ideia de indústria da cultura. Então, ficamos aqui espanando o cadáver, entendeu? Limpando, arrumando a gravata do cadáver, sendo que a realidade é outra, é outro mundo. Agora eu entendi, assim, quanto à forma e conteúdo das opiniões, informações e tal, isso é totalmente superado, né? Quer dizer, a quantidade de exemplos que você tem, você vê hoje os países que são ditadura ainda no mundo, aonde eles procuram atuar para restringir liberdade de opinião e de imprensa, na internet, né, sobretudo. Então isso, e aqui no Brasil é impossível você voltar, então isso é um passo definitivo. Agora, outra questão que você falou, agora que eu entendi o negócio do fantasma lá do Franklin, que é a regulação acima, né? Isso tem um projeto de lei no Congresso, está em debate, e eu só queria citar o exemplo do que aconteceu recentemente na França, quando o Le Monde estava quebrado, e o Sarkozy tentou, porque queria o controle do Le Monde, tentou colocar 2 caras dele lá e prometeu um dinheiro do governo, um financiamento, etc., para poder, se ele fosse vendido ao Le Monde, e entrou como concorrente um outro grupo de gente mais jovem, e o principal acionista do outro grupo é o dono da Orange, que é a telefonia celular, que primeiro fez o pacote quádruplo, que é venda de televisão por assinatura, telefonia fixa, telefonia celular e internet banda larga. E contra toda a pressão do Estado francês, que vocês sabem que não é pequeno, foi esse o grupo que comprou o Le Monde. Bom, a gente tem mais 10 minutos, só 10 minutos, e eu gostaria de, então, encaminhar aqui as 3 últimas perguntas que chegaram. Se der tempo, ainda o Aldo encaminha alguma coisa que chegou pelo Twitter. Bom, a Ana Olmos, que é psicanalista infantil, que está aqui, ela pergunta: pela Constituição é proibido a qualquer político ser concessionário de rede de televisão e rádio. E não tenho a pergunta exatamente, mas por que é uma afirmação? Alguém se habilita a falar sobre isso? Tem que perguntar para os deputados. Não sei te responder. Pergunta do Jorge Cunha Lima: há uma diferença entre o controle do capital e das consequências nos meios de comunicação? Qual é a pergunta? Há uma diferença entre o controle de capital e das consequências nos meios de comunicação? Jorge, quer explicar melhor a pergunta? Porque nós temos um controle da participação do capital nos meios de comunicação tradicionais, né? Isso está regulado pela lei brasileira. Então, nenhum grupo jornalístico, por exemplo, pode ter mais de
tem que ter 70% de capital nacional. Capital estrangeiro não pode ter mais de 30%. Evidentemente que numa época de globalização, todos os países do mundo querem que esse tipo de controle não exista. E na área da indústria da informação, da indústria da comunicação, os países tendem a ser bastante mais reguladores para garantir uma certa produção local, né? Em alguns países mais, em outros menos, etc. Mas, e no Brasil nós temos essa lei. Isso faz com que a produção do entretenimento, a produção da informação, a produção de notícia no Brasil, quando se fala de mídia clássica, esteja em mãos de capital nacional. Mas isso também não é 100%. Você pode ter um grupo que tem alguém que nasceu no Brasil, que seja seu testa de ferro e que comande esse grupo aqui. Isso é perfeitamente possível e nós temos exemplos atuais e anteriores disso. Okay. Né? Eu acho que está aí também, Jorge, um pouco dessa vontade, dessa loucura legisferante, no sentido de tentar regular também a questão do conteúdo via o que se chama de controle social, entendeu? Ele está dizendo que o conteúdo é o filho bastardo do capital. Pronto, chegou o microfone, Jorge, porque a gente está com transmissão pela internet, então pode ser chato. Até um deputado do interior que põe a tia como laranja do capital que ele comprou ou ganhou a televisão, mas sempre o conteúdo é derivado disso. Então nós ficamos querendo regulamentar o conteúdo e sabemos que a causa está noutra fonte. Eu acho que sim, por isso que eu chamei a atenção para essa questão. Gente, só tem mais aqui pouco tempo, Jorge, por favor. Na verdade, assim, tem vários debates acontecendo no Brasil e eles se misturaram, em parte por alguma falha de comunicação, quem sabe do governo, assim, mas tem uma coisa que é tudo aquilo que foi aprovado naqueles encontros de comunicação e tal, que é controle social da mídia e tal, que eu pessoalmente acho execrável e não é controlável, né, pela nova mídia, pela internet. Isso não existe. Você pode botar um site em Angola e transmitir para o Brasil e você vai acessar do mesmo jeito. Outra coisa é um debate sobre regulamentação, abertura de capital, desconcentração, etc. E isso está no Congresso já, tem um PL lá, um projeto de lei em tramitação no Congresso. Não. É que quando as coisas se misturam, elas se atrapalham, porque parece que tem uma censura de mídia mais em curso por conta desses debates. Luciano, por favor. E quando na verdade são debates separados. Olha, eu só quero... Não, é só um acréscimo. Eu só queria lembrar que esse projeto que o Luciano falou que está no Congresso, o Sérgio Mota tentou colocá-lo 3 vezes, ele ficou engavetado. Sequer caminhou 10 metros. Então é o que eu estou lembrando o tempo todo, a confusão se dá propositadamente. Tanto que o Sérgio Mota tentou encaminhar, e não foi o Sérgio Mota, do governo Fernando Cardoso, e engavetaram. Bom, gente, a última pergunta aqui é do Sérgio, que ele é presidente da Associação Paulista de Imprensa. Ele sugere, para melhorarmos as questões éticas profissionais e principalmente o julgamento midiático, não seria razoável tentarmos implantar o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Imprensa e da Comunicação, ou seja, mais um órgão. Eu acho que a questão da autorregulamentação é muito importante e ela deve ser vista com muita seriedade, tanto pelas empresas quanto por nós profissionais. Acho que aí tem um gesto que eu acho que nós estamos demorando a fazer.